conciliar. Oi, Tê! Aí, oi. Consegui. A Thaís até tinha falado para mim como fazer. Obrigada, Thaís. No fim deu certo. É porque eu entrei cedo, aí ficou lá em cima o pedido, né? Aí eu fui Ah, baixando tá. para fazer. Eu nem tinha visto, então. Boa noite a todos. O Boa pessoal já noite, Lê. deve ter. A gente foi divulgando, né, esse tema sobre implante coclear, sobre a área clínica, a área acadêmica, né? O pessoal tem bastante dúvidas sobre isso, né? Então, falei um pouquinho de você já, mas se apresente aí para todo Bom, primeiro agradecer o convite, né? Eu assisti sua live depois, não assisti ao vivo, mas assisti o do sábado. Achei muito legal, né? Ai, Realmente um obrigada. canal muito interessante para justamente isso, né? Para recém-formados ou pessoas que querem fazer algo diferente aí na profissão. É, Achei bem legal. Parabéns, Letícia, pelo projeto, pela dedicação, que eu sei que eu te acompanho, eu sei que você é muito cuidadosa e faz tudo aí com muito carinho. Parabéns. obrigada. Oi, a Aline que tá aí, né? É. É, Que é a próxima, né? Não, a Aline já tá é aqui. super querida. Bom, então vou fazer bem breve, né? Você quis saber aonde eu me formei, então eu me Isso. formei na Unifesp, né, em 2003. E logo em seguida entrei na especialização lá do HC, que não chamava especialização, chamava aprimoramento, né? E entrei em seguida, então me formei e já entrei lá, né? E esse aprimoramento era era durante um ano, né? E em seguida fui fazendo os cursos de especialização lá, até chegar no meu doutorado na área de implante coclear, que eu defendi em 2013. 2013. Quando eu estava me formando na graduação. Então, Mas já fez tudo em implante, então, desde a especialização até o doutorado. Conta aí pra gente. não, não, eu fiz, então, eu entrei no HC, esse aprimoramento era muito bacana, ele chamava fonoaudiologia clínica, Ah, que legal. que a gente passava por várias áreas, né? Todas, né? Quase todas as áreas do implante. O que me chamou a atenção foram áreas, né, nesse aprimoramento que eu não tive na graduação. Então, Hum, tinha reabilitação do facial, né, reabilitação vestibular, implante coclear. Então, era tudo que eu não tinha visto, a gente não vê muito aprofundado na graduação. Então, isso me chamou a atenção e eu fui fazer. Então, foi um ano conhecendo várias áreas, né? uhum. E eu vou confessar que eu não me apaixonei. Assim, lógico, o implante é sempre apaixonante, mas não foi a minha opção seguinte, Cara, assim. né? Não foi. Aí eu gostei muito, né, da prática da motricidade oral. Já gostava da motricidade oral na graduação, e eu gostei muito, né, da professora que eu tive no HC, né, a Silvana. E aí Uhum. eu acabei o aprimoramento e tinha os cursos de especialização lá dentro do HC. Então eu escolhi motricidade oral, Olha só. só que eu também escolhi audiologia, né, áudio, né, no Uhum. HC. Mas eu sempre falo isso, eu faço questão de falar, porque Uhum. eu escolhi áudio por causa da Valéria, que é a minha Ah, chefe, minha mentora, meu tudo, né? E eu sabe aquela coisa de intuição, assim, tipo, eu preciso seguir essa pessoa, ela é bárbara, ela, assim, é fantástica. E sim, aí é. eu quis ficar na áudio por causa dela, na verdade. Uhum. Não sei, alguma coisa, né, dizia, segue a Valéria. Sim, sim. Não, até porque o E, jeito que ela ensina encanta a gente, né? Isso, encanta. isso também posso dizer que também sempre tive esse feeling assim com a Valéria. E olha só, tem com você, porque como eu estava na graduação, né? Você já estava definindo doutorado e tudo, eu via você nos congressos, nas palestras, então eu tinha esse feeling com você já também. Falei, Ai, nossa, eu não sabia! eu Que lembro que foi no delícia! EIA, acho que foi no EIA, não lembro, no Hearing Balance. Eu acho que foi no Hearing Balance em 2013. Nervosa, né? Eu estava no mestrado, aí eu vi uma palestra sua com o Dr. Koja, Valéria, né? Toda a equipe. Gente, que legal, eu preciso vir aqui um dia. Então, todos vocês realmente também me É. encantaram. Então, vocês imaginam que a Vá me encantava desde 2004, né? Ainda encanta, óbvio. Né? Claro. Enfim.
Então, eu fui nesse caminho, motricidade e audiologia, né? E aí foi a vida que me levou para o implante coclear, né? Não foi uma opção minha, assim, sabe? Assim, tipo, ah, não, eu quero implante, eu saí da faculdade, eu saí do aprimoramento querendo implante. Na verdade, foram as oportunidades. Então, surgiu a oportunidade de eu começar lá com a Valéria, né, na áudio. Aí depois me chamaram para ir para eletrofisiologia, para fazer o Bera, já no candidato do implante. Né? E depois, você quer ficar algum horário no implante, né? A gente está pensando em fazer implante pelo convênio. Naquela época não tinha pelo convênio ainda, né? E aí a Valéria me indicou, então falou, Tê, não, eu te ensino tudo sobre implante. Então eu fui me direcionando, né, conforme as oportunidades, né, para o implante. E é lógico, o implante é apaixonante, né? Assim, né? Mesmo quem não é da área se encanta porque realmente é uma tecnologia incrível, né? Então, eu acabei indo por esse caminho, assim, né? Sem querer, querendo, para o implante. Vão fluindo, né? Isso é uma coisa que, assim, a gente fica bastante com essa angústia, assim, que está se formando, seja na Sim, graduação ou terminando um mestrado, um doutorado, vem aquela angústia antes, né? Meu Deus, o que eu vou fazer depois? Mas é, ao mesmo tempo é engraçado como algumas coisas acabam fluindo, né? Alguns caminhos, assim, claro, depois que a gente trabalha bastante dentro disso, sim. né? Mas algumas coisas acabam fluindo, né? Isso acho Não, interessante. eu acho bárbaro quando você já tem, assim, né, uma escolha, né? Tipo, não, Uhum. eu quero audiologia, eu quero voz. É uma coisa, a única coisa que eu sabia é que eu não queria voz, só isso. Mas o resto eram todas possibilidades, né? Uhum. Mas, enfim, quando você sabe, ok, né? Você já ir direcionando. Mas Uhum. esse aprimoramento era muito interessante, porque você passava por várias áreas, inclusive na Uhum. voz, né? Que eu É. não gostava, era o único que eu não gostava. Enfim, mas era por uma coisa pessoal. Mas é bem legal para você isso, ir direcionando, né? Assim, as oportunidades. E esse aprimoramento, Lê, que eu fiz, que chama fonoaudiologia clínica, é hoje o que você fez, o fellow. Ele foi virando vários tipos de bolsa até chegar no fellow de hoje. Uhum. Ah, sim, que legal. Agora o Fellow realmente a gente vê bastante coisa, né? Até o pessoal tem muita dúvida sobre o Fellow. Na última live eu falei, até falei do material, que eu fiz um resuminho, na Não, verdade. eu Igual adorei, achei muito bárbaro, achei bárbaro. e aí eu tô enviando pro pessoal, porque muita gente sempre pergunta. Então, quem tá aqui, se quiser saber mais do Fellow, tudo certinho da última live que eu falei, me avisa que eu envio. Mas rapidamente falando aqui, que o Fellow também tem bastante coisa da áudio, né, Tê? A gente vê, Sim, assim, o diagnóstico audiológico na audiometria mesmo, o AASE, a gente tem todos esses estágios realmente até chegar na programação de implante, né? Ativação, sim, cirurgia. Então, a gente passa sim. por tudo isso. Isso é uma dúvida que as pessoas às vezes têm. O fellow é bacana, eu acho, assim, né, no HC, por ter muita prática junto com Sim, teoria, né? A gente tem as sim. aulas, tem os cursos, mas é Uhum. muita prática. Então, você junta as duas coisas, é bem bacana, É, né? E é isso, né, Lê? Não dá para você, eu vou entrar num programa de implante, então eu já quero saber programar. é. Então, tem que ter a base, você tem que entender o que Com está por certeza. trás, né? Você tem que Uhum. entender audiologia, diagnóstico, tudo isso faz parte do programa É. de implante, né? Então, Isso é uma quando a gente desenvolveu, a gente pensou no Fellow, que você até comentou, 1, 2 e 3, é isso. justamente essa a ideia, né? Essa a ideia. Até isso que eu ia comentar, né? Que às vezes o pessoal pergunta, né? Mas eu vou atender. Eu sempre falo, não, você vai ficar com alguém primeiro acompanhando, porque isso Sim. é necessário. Eu tive experiência lá na residência em Bauru, né? No centrinho, mas eu não ficava tanto no implante, eu fiquei alguns meses. Então, chegar no Fellow com alguém acompanhando para eu aprender foi essencial para dar aquela segurança, né? Para atender sozinha, assim, né? Com certeza, fiz muito atendimento com a Cris Ornelas, com a Mariana Guedes, para chegar. Com certeza, com certeza. Essa é a ideia, a troca, né? Quando você está começando é muito importante. Mas eu acho que assim, é o que você falou, né? Às vezes você tem uma direção, mas mesmo com essa direção, você tem que passar pelo básico, porque ele é muito Sim, importante, ele é fundamental na sua carreira. com Né? certeza. Então, assim, já vamos entrar aqui nas perguntinhas. Tem um pessoal chegando agora, sejam bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho com a Tê sobre a carreira dela. A Tê é doutora e é fonoaudióloga lá do grupo de implante coclear do HC. E eu vou fazer essas perguntinhas para elas em relação à prática clínica, que ela já contou aqui para a gente, da especialização. Mas, Tê, você também fez a sua carreira acadêmica, fez o mestrado, doutorado.
E fala pra gente, você fez durante o Fellow? Foi uma coisa que também foi acontecendo? Você já queria seguir a carreira acadêmica? Como foi essa decisão e esse caminho dos dois lados? Dos dois lados, é. É engraçado, Lê, eu tava pensando, você tinha mandado essa pergunta para mim, eu fiquei pensando, foi muito legal, porque desde ontem eu tô pensando desde o comecinho. E aí eu fiquei pensando em relação à pesquisa. E, na verdade, eu lembro que desde a faculdade, né, eu não tinha noção de pesquisa, né, quando a gente entra na faculdade, né, eu não tinha noção de nada. Né? A gente ia na biblioteca pegar os artigos na minha época. Não tinha essas coisas online que você procurava. Não, você tinha que ir lá na biblioteca, esperar descer a revista, tirar xerox, enfim, tudo aquilo eu passei. E aí eu lembro que eu sempre gostei dessa parte, né? De a gente fazer uma pesquisa, ter um objetivo e você ter um resultado. E eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer pesquisa em algo que você possa aplicar na clínica. Então, eu sempre ligava os dois juntos, assim, sabe? Então, eu fiz o TCC na faculdade, foi super bacana, né? E eu entrar no HC, que também é uma instituição que dá muito valor e prioriza também, né? Não só ensino, como pesquisa. Então, foi bem bacana que eu consegui ter esse acesso também de pesquisa. Então, desde do aprimoramento, em 2004... todo ano eu fazia um artigo, publicava alguma coisa com a Valéria, enfim. Então a gente vai aprendendo. Então foi meio um pouco automático, assim. Você começa fazendo esses artigos científicos, coisas pequenas, um N pequeno, e você vai aumentando, né? Vai dificultando, né, os artigos. E aí vem o convite. Não, vamos fazer o mestrado, né? Você tem interesse? Não, tem. E aí eu comecei lá na minha dissertação de mestrado e mudou de tema. Eu comecei numa área que era Bera elétrico, olha só. E a gente não tinha nem ideia como fazer o Bera. Nossa, tava começando tudo, né, Tê? Tava. Só que a gente não tava conseguindo, assim, sabe, uma boa morfologia. Tava muito difícil de identificar. E para tese que tem dissertação no caso, né, que tem prazo, tudo isso, ficou muito inviável, né? Então eu comecei, fiz alguns pacientes, mas não consegui continuar. E aí veio a ideia da gente trocar de tema. Falou, não tá dando certo, vamos trocar de tema. E aí veio o tema, né, que foi. Só que aí o que aconteceu, né? Como eu já tinha algumas publicações, esse novo tema era muito importante, assim, né, em termos científicos, era bem interessante. Veio do meu próprio orientador e da banca fazer um doutorado direto. Então, eu acabei fazendo o doutorado direto. Eu não fiz, né, a dissertação, acabei passando direto, fui aprovada, né, para o doutorado direto. Então... Isso é só, rapidinho, um parênteses para o pessoal assim entender, né, que o doutorado direto realmente é uma possibilidade, mas desde que nem você já estava lá dentro do serviço, já tinha alguns artigos publicados, já desenvolvia trabalhos ali dentro, né? Então, acho que isso é o grande diferencial, talvez, para o doutorado direto, né? Sim, não, sim, né? Com certeza foi avaliado, né, os meus artigos anteriores, tudo isso, né? Não dá para você entrar, né, na pós, não, eu quero fazer doutorado direto, e você não ter publicação, né? Você não ter... enfim, experiência, né? E a banca achou que eu tinha experiência e a gente foi direto pro doutorado direto. E aí eu tive que qualificar 2 vezes. Uma vez já é difícil, né, Lê? Você já fica nervosa. Eu tive que qualificar 2 vezes, mas tudo bem, foi de menos. Mas por quê? Assim? Porque eu já tinha qualificado. Não, porque eu já tinha qualificado para... como mestrado, e aí foi nessa qualificação que falaram, não, vamos tentar o doutorado direto, Tereza, eu acho que esse projeto está muito bacana, você já tem experiência, tal. E aí eu tive que qualificar de novo para o doutorado. Entendi. Nossa, olha só, hein? Que história, gente. Ó, até vou colocar uma pergunta que era lá no final, mas eu vou falar aqui agora, que eu ia perguntar para a Tê justamente isso. Quais foram os maiores desafios, assim, que ela enfrentou, momentos difíceis? Eu imagino que esse deve ter sido um, né? De mudar de tema, fazer outra qualificação. Sim, mas você sabe que isso, assim, foi desafio, lógico, não é fácil, não, né? É difícil mesmo, mas assim, até que eu levei numa boa, assim, até fiquei, até de uma certa forma até honrada, assim, né? De tipo, eles
falarem, não, vamos fazer o doutorado direto, dá para fazer, né? Vamos pular essa etapa, tudo isso. Então, acabou prolongando um pouco mais do que um doutorado normal, mas porque eu já tinha começado antes, né, com o mestrado. Mas, assim, foi interessante, né? Realmente foi bacana ter essa oportunidade de ter feito isso. E, bom, doutorado é doutorado, né? Tem uma tensão, tem momentos de estresse. Eu vou contar uma coisa engraçada, porque eu sempre conto. Meu marido morre de rir. Eu tava na noite anterior, né, da defesa, eu tava louca, assim, eu não tava conseguindo dormir, porque quando eu fico nervosa, eu não como, eu não durmo, né? Então eu tava sem comer, sem dormir, e aí eu acordei no dia seguinte, desesperada. Lê, eu falei, Patrick, eu não comprei post-it. Sabe, post-it pra... Porque todo mundo usa, né? As pessoas vão fazendo pergunta na banca e vai colocando os post-its coloridos. Aí eu não comprei post-it. Eu entrei em pânico, assim, sabe? Nossa, gente. Tipo assim, pirando. As coisas, ter esses mínimos detalhes, assim, eu também tô bem assim com essas coisas, de pequenos detalhes, assim, do tipo, gente, isso aqui, será que eu falo isso, falo aquilo? Na minha do mestrado eu também gravei várias vezes, eu lendo a aula e tudo. Daí, é engraçado, daí você chega lá, no caso, quando você treina, você fala totalmente diferente. Sim, com certeza. Eu fico nervosa e deu travo, assim. Eu lembro que tem até o vídeo que fizeram da minha defesa, do mestrado, eu tô assim. Então aqui é isso, e a gente vê. Câmera lenta. Sabe? Mas acontece, a gente tem que passar por isso, né, pra gente realmente não, mas então, isso, lógico, sempre é um desafio, né? Uma pós-graduação. Mas eu fiquei pensando no desafio. Também foi difícil, assim, pensar, tipo, qual o maior desafio na minha vida, assim, né? Que eu tive em relação à fonoaudiologia. Sim. E não foi isso que eu pensei, Lê. Na verdade, foi a minha mudança de São Paulo. Nossa, é verdade, né? Porque eu fiz... faz 3 anos, né? Então, assim, eu fiz faculdade em São Paulo, né? Minha carreira em São Paulo, clínica, minha carreira acadêmica em São Paulo, né? Minha equipe em São Paulo, você consegue entrar, né? Se dedicar e tudo, e de repente você fala, ó, você tem que morar em outra cidade, né? Por questões pessoais. E realmente foi, assim, 6 meses chorando, né? Já faz 3 anos, Aline. E foram 6 meses, né? Chorando nessa angústia de realmente saber que a cidade que eu tô morando, né, é pequena e não ia ter área de implante, né? Então eu estava no meu auge de especialização, né, que era implante, na minha vida era 24 horas implante. Não era assim, tá, gente? Eu queria comentar isso, que realmente é muito importante a gente, né, ter uma base, que é o que eu falei, né, de audiologia, de exame, diagnóstico, de tudo. Então, eu passei por tudo isso, né? Já trabalhei com implante ao mesmo tempo com áudio, né? Em 3 clínicas ao mesmo tempo, enfim, já fiz isso muito. Então, eu estava no meu auge de, tipo, só implante, e aí você sair para uma cidade que eu sei que não teria, né, implante. Então, foi muito difícil para mim, foi um desafio. Não em desistir da fono, mas profissional, né? De largar, assim, né? E realmente Às vezes eu falo, né? Desculpa, cortou. Você falou que você não desistiu, né, da fono, do implante, mas querendo ou não, quando a gente está vivendo essa situação, dá uma balançada, imagina. Dá, não. Você fala, nossa, investi até agora e eu vou ter que parar tudo isso, né? E realmente é o lado negativo, né? Mas eu falo que tudo tem um lado positivo. Às vezes a gente não enxerga de cara, né? Mas tem. E é verdade, porque se eu não tivesse mudado, eu não estaria na supervisão online, na teleprogramação, fazendo Instagram para vocês, também não estaria, porque eu não teria tempo. Então, assim, tudo tem um lado bom, né? Então, a gente conseguiu ver isso e graças à minha equipe maravilhosa, que eu agradeço a todos os dias, né? De ter aceitado eu continuar à distância, de ter tido esse projeto. Então, tudo isso, assim, é reflexo, né, de toda a dedicação que você faz, né, na carreira, né? Acaba surgindo outras oportunidades também, mesmo nessa situação que eu achei que foi super complicada na minha carreira, né?
Isso, na verdade, a gente já até entra na questão, né, pessoal, que a gente ia conversar também, em relação à teleprogramação de implante coclear, né, que você tem feito, investido muito aqui no Instagram também. Gente, sigam a T lá, tá? Provavelmente todo mundo tá aqui segue, mas se alguém não segue, depois começa a seguir, porque os vídeos são praticamente aulas, realmente. Eu até falo pra ela que no meu caderninho, o Instagram dela tá quase tudo lá. Então, eu vejo que a internet realmente é uma ferramenta que a gente pode usar para realmente divulgar nosso trabalho, né? Então, Tê, comenta um pouquinho sobre a teleprogramação, também, assim, como que surgiu essa ideia, as suas dificuldades agora, até entrando um pouquinho nessa questão de ética mesmo na internet, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Sim. Então, comenta um pouquinho, assim, sobre isso. Então, realmente a ideia da teleprogramação, da supervisão online, veio com essa minha mudança, né? Então, com a minha mudança para outra cidade, a distância, fez com que a gente bolasse essa ideia de pôr em prática, né? Que foi a tese da Paola, né? A dissertação, né, da Paola, que é possível fazer a programação online, né? E a gente utilizar isso, né? Como a gente ia utilizar isso? E aí veio a ideia de o fellow, né, ter essa parte também dessa supervisão online comigo. Então a ideia, né, a princípio era a ideia não, né? A ideia inicial foi a supervisão online. Então a aluna de fellow, como você já tinha explicado, né, no sábado, fica no atendimento ao paciente, né, implantado. Então, com supervisão. E aí, no Fellow 3, a gente começa a soltar mais vocês, né? Porque é uma situação diferente, né? Você tá programando sozinho e programando com alguém do lado, né, Lê? Bem diferente, né? E faz parte do aprendizado, né? Assim, não é que ele está sozinho no hospital, né? A fono tá lá do lado da sala do lado, né? Mas você tá sozinha com o paciente. Oi, desculpa, cortou. Qualquer coisa a gente corre lá e chama Corre você. lá, exato. Você faz Então, ter ali aquele momento faz muita diferença. E aí veio essa ideia da supervisão à distância. Então, ao invés de ter fisicamente alguém da equipe do lado dos fellows, era eu, da forma online, visualizando na tela o que vocês estavam fazendo, visualizando o paciente, as respostas. E aí surgiu essa outra condição que, né, a princípio a gente tem avaliado, né, as fellows e tudo, e tem sido bem rico, porque é uma situação que você comanda e, tipo, qualquer dúvida ou qualquer comentário, né? Eu falo, olha, você podia fazer isso. Ah, legal. Quer dizer, o paciente nem está ouvindo o que eu estou sugerindo ali, né? Então, é uma outra situação muito bacana de atendimento. E aí, deu super certo, né? Eu fiz um projeto de pesquisa, né? Com aprovação de comitê de ética e tudo. E a gente conseguiu ver nos questionários que houve uma aprendizagem muito grande, né, dos fellows. Foi muito bacana. E aí veio a ideia, tipo, por que não oferecer isso para o Brasil inteiro? Né, assim, para as fonos que trabalham com implante coclear, para equipes, né, de implante coclear. Porque é o que eu falo, sempre é muito rico essa troca, né, de experiência, né? Por mais que você atenda, né? Eu falo, Tereza, você não tem dúvida, você sabe tudo. Mentira, não sei tudo, tenho várias dúvidas, casos difíceis. E quanto mais você verbaliza, troca informações, tudo isso, você consegue ir lidando com ideias, né? Surgindo ideias e opções que às vezes você não pensa e o outro pode enxergar de uma outra forma, né? E aí veio essa ideia, né, de fazer para o Brasil todo. Então, e aí veio a ideia do Instagram para poder divulgar esse trabalho. Então, oferecer esse tipo de atendimento, tanto para o profissional que está lá atendendo o paciente, eu atender junto, né, com esse profissional, como também vieram sugestões para eu fazer, por exemplo, discussão de casos, né, ou discussão de algum parâmetro, ou discussão, eu quero aprender um pouco mais a mexer nas ferramentas da marca tal, né? Então, marcar uma supervisão para a gente conversar sobre isso. Então, eu vi que começaram a surgir outras opções também, que aí eu fui inserindo conforme foi mudando e aparecendo, né, fonos interessadas também nessa área. Então, foi bem bacana essa interação, né, com o público, ver que eles também queriam outras coisas, né? E essa é a ideia do meu Instagram. E fora isso, né, já divulgar conhecimento, informações, que é o que eu faço com os vídeos, enfim, com as lives também.
Certo. E ter, assim, pensando nessa questão da internet mesmo, até Ah, agora da com ética. a quarentena e tudo, né? O conselho acabou realmente colocando essas medidas, né? Em relação ao teleatendimento e tudo mais. Mas, assim, sempre pensando nessa questão ética. Por exemplo, uma coisa que é um pouquinho... que às vezes, até por uma certa ingenuidade, talvez, a Paula Moura, que é do Dicas da Fono, falou sobre isso também. Em relação a publicar fotos de paciente, enfim, sem essa autorização. Então, entrando nesse campo, assim, da ética, você teria alguma dica para quem está no Instagram, profissional, como eu, que comecei faz pouco tempo também? O que você diria para o pessoal que está aqui na internet, divulgando a Fono? O que você É, puder é. Então, acho que a gente vê um movimento, né, Lê, disso, né? E é super bacana, eu acho que é a ideia, é aproveitar, né? Porque é onde o cliente tá, é onde, né, o que você quer mostrar, o que você quer fazer. Mas a gente tem que ter cuidado, porque realmente é isso, né? É óbvio, todo mundo sabe que não pode publicar vídeo, fotos, né, sem autorização do paciente. E eu Uhum, acho que é importante você falar aonde você vai divulgar, né? sim. Porque o paciente pode achar que é uma aula, e uma aula é totalmente diferente de um Instagram que vai ficar ali eternizado, Público, né? né? Público, exato, né? Então eu acho que você tem que deixar muito claro, olha, para o meu Instagram é um perfil público, Uhum, profissional, né? O que que você acha? Então tudo isso é muito importante, né? uhum, É deixar bem claro para o paciente aonde que você vai publicar e como você vai publicar, né? uhum. Eu acho que, assim, em termos de Instagram, né, Facebook, eu acho que você tem que publicar, lógico, né, garantindo a verdade, né, você não vai publicar algo, né, eu li, interpretei assim, mas, não gostei, vou colocar de outro jeito, ou um pouquinho diferente. E eu acho que referenciar, né, eu acho que o que eu aprendi nessa minha vida acadêmica, né, é a gente referenciar, é muito importante. Então, no momento que eu peguei um artigo, uma foto de algum artigo, né, mencionei alguma coisa de livro, sempre referenciar, né, mesmo, eu não quero falar, mas está lá escrito, ou está lá no post, ou está lá no vídeo, Sim, né, essa referência de onde você tirou essa informação. Acho que isso é muito importante também. com certeza. Isso é uma coisa. Uma vez eu até postei uma foto que foi de uma aula, né? Um slide, e eu não lembrava que foi algum curso, alguma aula que a gente teve, e eu coloquei como se fosse da doutora Valéria, mas eu avisei que eu não lembrava. Aí era, na verdade, da Mariane Ah, Perim. A Val olha, comentou. Ela falou assim: não, na verdade, esse slide é esse é meu, meu. não sei o quê. Aí eu falei: nossa, pode deixar, tô mudando agora. Então, assim, é alguém que tem contato, eu vou na brincadeira e tudo, mas assim, se você não coloca, fica até uma situação constrangedora ali para você, né? Naquele momento que a pessoa se identifica. É, Então, isso eu acho realmente importante em relação a essa, mesmo, né? essa referência é muito importante, né? Uhum, É, e eu acho que é isso, a gente ter esses cuidados. Eu acho que ainda não tem nada, né, Lê, assim, publicado, né? Eu acho que a resolução em relação à telefonoaudiologia, né, na telesaúde, com certeza vai mudar em breve, né? Então, com certeza teremos várias novidades, porque é preciso, tá muito uhum, antiga, as coisas mudaram muito, né? Então, elas estão escrevendo, né, e decidindo outras resoluções, mas uhum, realmente esses cuidados básicos, né, que a gente tem que ter a princípio, né? Por exemplo, eu sim, ofereço um serviço online, então eu tenho que ter segurança da minha plataforma, né? Então, se alguém vai discutir um caso de um paciente comigo, eu não posso uhum, pôr numa plataforma que pode, né, vazar essa informação e o paciente, né, ser exposto. Né? uhum. Não é que vem foto, mas a gente, sei lá, fono sem querer pode falar um nome, enfim, né? Então eu tenho que usar plataformas seguras, né, para fazer a supervisão online. Uhum, com Isso é muito certeza. importante, pensando, né, na supervisão online especificamente. Uhum, é. Isso é E, uma coisa e outra realmente. coisa importante que é você, por exemplo, se você está vendendo um serviço, né, mesmo dentro da fonoaudiologia, você tem que Uhum, garantir que esse serviço que seja online tenha o mesmo valor que se você tivesse presencial, sim, né? Então você não pode, assim, né, eu ponho lá um monte de vídeo, um monte de coisa, aí você vai contratar o meu serviço online, eu vou ficar conversando sobre a minha vida, ou vou falar mais ou menos. Não, você tem que,
né, vender o seu produto, mas com qualidade, com a mesma qualidade se você fosse fazer presencial, por exemplo, né, quando a gente fala Sim, do online. com certeza. Bom, então, vamos entrando um pouco mais na questão de conciliar mesmo a carreira clínica com a carreira acadêmica, que, pessoal, eu acho que eu não falei no começo da live, mas a live da doutora Valéria com a LAC, que vai ser sobre programação, vai ser às 7h40, tá bom? Elas muito gentilmente adiaram um pouquinho aí para a gente conversar Super, mais. querida. Mas, vamos lá, então. Eu vou tentar compilar aqui umas Uhum. perguntas para fazer para você, né, pelo tempo mesmo. Mas, assim, eu queria saber de você, se você ter feito mestrado, doutorado, te ajudou na sua carreira clínica, no sentido dos atendimentos, e vice-versa, se os seus atendimentos clínicos também te ajudaram no raciocínio científico. Porque isso é uma dúvida que, inclusive, né, me enviaram hoje, que se, assim, a pessoa falou, eu sou muito clínica, eu sempre fui dessa parte clínica, até tenho interesse no mestrado, será que eu vou me dar bem? Porque o pessoal fica com medo realmente dessas questões, né, de escrever, de apresentar artigo e tudo mais. Então, para você falar um pouco da sua experiência com os dois, né, se você conseguiu conciliar também, e o que você daria de dica para quem até quer fazer, mas tem esse receio? Bom, vamos lá. Bom, conciliar sempre é o difícil, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Eu tenho que falar a verdade. É super difícil, tá? Não é fácil, é super difícil. Por isso que você tem que ter uma vontade, você tem que ter uma dedicação, não tem jeito, né? Então, assim, eu sou clínica e quero fazer algo acadêmico. Sim, lógico que é possível. Sim, um ajuda o outro, com certeza, porque é na clínica que você pode surgir um questionamento, e aí você procura na literatura e você vê que é bacana, que dá para fazer. E ao mesmo tempo, quando você vai estudar, você vai ler sobre os artigos, o que estão falando, então você vai estudar mais aprofundado, e isso te ajuda na parte clínica, com certeza. Então, eu acho que um ajuda o outro, com certeza, mas você tem que ter uma dedicação, você tem que gostar. Mas eu não gosto, eu tenho vergonha de apresentar, de dar aula. Tudo bem, né? Você não precisa dar 1000 aulas, né? Você tem que estar preparada, assim, é um desafio, mas você pode fazer, né, um projeto de pesquisa, um mestrado, um doutorado, vai ter que apresentar, mas você não precisa, né, dar aulas o tempo inteiro, né? Então, não é fácil conciliar, porque o doutorado, né, ou o mestrado realmente exige muito tempo, né, Lê, você sabe, né, de leitura, né, de saber inglês, tem que saber, não tem jeito, né, porque tem que ler inglês. Então, você tem que se dedicar um pouco para isso e depende da instituição que você vai entrar, né? A gente sabe que tem instituições que é mais difícil conciliar essas duas questões por causa do tempo. Exige que você fique, sei lá, 20, 30 horas, então você não consegue, né, um trabalho, ou consegue até um trabalho de 10 horas, enfim. Então, depende da instituição que você está. Então, talvez isso seja uma forma de você pesar. Não quero deixar o clínico, quero tentar o acadêmico, então talvez eu procure uma instituição que consiga, né, eu consiga manter as duas coisas. Que foi o meu caso, eu consegui manter, não tive bolsa, né, de mestrado, de doutorado, né, mas eu consegui manter as duas coisas, né, o trabalho e a parte acadêmica. Sim. E eu acho que também foi até uma dica que eu dei na live que eu fiz, que até a gente procurar centros, né, instituições que valorizem esses dois lados. Por exemplo, agora eu tô com a doutora Valéria, né, com o doutor Koji, e assim, eu tenho a bolsa, então uma das coisas que eles priorizam é realmente essa carga horária prática. Então a gente tem uma carga horária prática até bem significativa, né, considerando que é o doutorado, que é acadêmico, claro que eu tenho tempo para isso também, mas a carga prática é importante. Então, isso, as duas coisas, até falei, para mim são muito casadas, assim, porque a gente tem que ler sobre o que a gente vai fazer e a gente tem que realmente colocar no que a gente está escrevendo, raciocinando, sugerindo para a comunidade científica coisas que deem para fazer. Então, eu também sou muito de pensamento, sabe? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Pensar em projetos mais aplicáveis mesmo, né? Sim, exatamente, mais aplicável. Se você quer juntar os dois, né? Aí você fala, não, mas eu quero só seguir a área acadêmica, né? Ficar 100% fazendo pesquisa. Que bacana, é o seu perfil, né? Realmente dá para fazer, com certeza dá para fazer muita coisa legal.
Porque você sempre vai ter um colega que tem a parte mais clínica e ele pode te dar sugestões. Então, se você gosta só dessa área, você também consegue seguir. É muito o que você deseja, né? O que você quer. Aí pode ser, então, que nem essa pergunta, né? Dessa forma. Ah, eu estou muito clínica, mas eu tenho a vontade de fazer. Que bacana! Então, pensa em algo alguma pergunta, né? Vai atrás de uma instituição, vê um orientador que você né, simpatize, enfim, coisas, né? E vá com algumas ideias, porque ele pode até te dar outras. Ah, que legal essa ideia, mas seria melhor se fizesse assim e tal. Então, você já tem uma ideia, você já chega lá e já vai direcionando, né? Que foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Mas é possível, mas realmente não é fácil. A parte clínica te consome muito também, né? O implante coclear, essa parte, né? Porque a gente sabe que não é só atender ali, acabou o atendimento, você tem relatório, você tem evolução, você tem o raciocínio do que você vai fazer na próxima consulta. Então, bem... bastante, né? Tem bastante coisas para fazer depois do atendimento, e aí você tem junto o doutorado ou o mestrado. Então eu recomendo assim para quem está começando e está em dúvida se quer saber, se quer fazer ou não mestrado, doutorado, começa com um artigo científico, né? Acha um orientador, fala, eu queria fazer um artigo para ver se eu consigo, como que eu lido com isso, como que eu vou, né, colocar isso na minha rotina, né? E aí você vê se você gosta, se você vai para frente, e aí você vai ver que vai fluir bem fácil depois. Com certeza, Fê. Bom, assim, eu acho que o que eu queria também te perguntar, assim, bastante, né, que é uma dúvida que realmente o pessoal, em geral, sempre manda, que é essa questão do doutorado, do tipo, o que fazer depois do doutorado, né? Porque nem sempre não, quase nunca é tão fácil assim você passar num concurso público, numa faculdade pública excelente e tudo mais. Tem essa oportunidade, mas às vezes é difícil de abrir essas vagas, é difícil de passar. Então, o que você pensa que um jovem doutor assim pode investir na sua carreira? Porque eu vejo que muita gente acaba realmente indo para a prática clínica e tentando ainda fazer alguns artigos, dando uma olhadinha nos concursos. O que você recomendaria, assim, a sua dica sobre isso? Lê, eu acho que assim, essa é um caminho você seguir, tentar, né, algum concurso, uma área acadêmica, não só nas escolas, né, nas faculdades públicas, mas as privadas também priorizam, né, é muito bacana você chegar com doutorado, né, a chance do seu currículo se destacar é muito grande. Mas isso nunca, assim, particularmente para mim, nunca foi a minha vontade, né, mas eu acho bem legal essa parte. Mas o que eu acho legal do doutorado são os contatos que você faz durante, não é, Lê? Com certeza. Então, quando você está dentro da instituição, você está mostrando como você faz pesquisa, sua dedicação, seu empenho. Então, você acaba sendo realmente valorizada e surgem propostas, né? Surge, que é o que aconteceu também comigo, né? Então, surgem propostas para você. Ah, olha, tô abrindo uma clínica tal, né? Vamos lá comigo. E começa a surgir essas coisas e até mesmo você continuar dentro da instituição fazendo pesquisa de alguma outra forma, enfim. Então, acho que o bacana são os contatos que você faz, né? Durante esse processo. E o que eu ia falar? Nossa, estava na minha cabeça, esqueci. Você está comentando mais sobre isso, que você realmente nunca tinha tanto essa pretensão de seguir mesmo na carreira acadêmica, de concurso, né? E daí eu te perguntei sobre isso, se você acha que dá pra gente voltar para a prática clínica, que mais que a gente pode fazer com o doutorado na mão? Ah, sim, lembrei. Então, que eu ia falar. E é engraçado que quando você, né, assim, depois que eu defendi, surgiram oportunidades, assim, mais de você ser convidada para dar um curso, uma aula, né, um congresso. Ok, tem algumas coisas que a gente não recebe financeiramente. Mas é isso, é o contato, você tá lá expondo, que, né, você lembra de mim num congresso, num EIA, né? Então no hearing, enfim. Então é isso que você vai construindo, né? Você ter essa oportunidade realmente, depois do doutorado, nossa, vários convites surgiram que eu falava, nossa, né? Você fica no começo até, será que é verdade? Será que eu recebi o e-mail certo?
Aham. Enfim, mas eu acho que são essas oportunidades também que o doutorado e o mestrado trazem, como Uhum. também a possibilidade de fazer uma carreira acadêmica dentro de alguma universidade, né? Realmente, infelizmente, as vagas são poucas, né, Lê? Uhum. É. E é difícil mesmo entrar, né? Mas eu acho que é isso. Se você tem isso na mente, eu quero fazer isso, pode ter certeza que você vai conseguir, porque essa dedicação, esse empenho que você vai ter durante, as pessoas vão enxergar. Pode ter Uhum. certeza. Sim, isso é uma coisa que também tenho falado bastante pro pessoal, sabe? Que assim, a gente fica realmente com essa angústia, né? Todo mundo, eu acho que já passou por isso. Ah, será que a fono dá dinheiro? Será que o mestrado vai ser bom? Será que o fellow isso, aquilo? A gente fica com essas dúvidas, mas eu também acredito muito nisso, Tê, que a gente tem que realmente mostrar nosso trabalho, ir atrás, fazer tudo certinho, também aprender com os erros que acontecem, né? E eu acho que isso a gente acaba sendo assim valor. Então, assim, o que agora a gente já ia caminhando um pouquinho para o final, mas se quiser perguntar alguma coisa para você, para a gente, em relação a esse caminho clínico, acadêmico, porque eu acho que muita gente, eu vejo assim de colegas, né, amigas minhas, que às vezes ficam, ah, mas não sei, o mestrado dá muito trabalho, eu não sei escrever, eu não sei me apresentar. Eu falo, não, pessoal, mas a gente entra para aprender, Para fazer essa, aprender. né? Exato, Lê. Eu lembro que no meu mestrado eu fiz aqui na Unesp com a doutora Ana Friso, né? Até realmente foi difícil, porque eu tinha acabado de sair da residência para um programa que era um pouco mais, né, voltado realmente para essa área acadêmica. Eu tive dificuldade de escrever, de organizar algumas coisas, ela teve um pouquinho de trabalho comigo. Mas eu entrei para isso, né? Para Mas é para aprender. isso. Exato. Não, eu acho assim, você tem que ter a vontade e a dedicação. Tipo, eu quero, tá? Eu não sei muita coisa, mas eu quero aprender. É para isso que é o mestrado, os artigos pré-mestrado que você fazer. É isso, é para isso que você vai construindo para chegar. Né? Então, assim, né, já finalizando, não sei se alguém tem pergunta, mas eu vou falando aqui, se tiver, você me fala. Não. Eu sou de uma geração, eu acho que diferente da maioria que está aqui, tá? Apesar de não parecer, podem falar É, aí, não é mesmo. parece, mas eu sou de uma geração diferente, eu acho que da maioria, né, que está agora se formando. Eu sou uma geração que valoriza muito essa construção. Então, você começar, digamos, Vá, você tá aí. Bom, a Vá vai entender o que eu vou falar. Então, essa geração, a minha geração, a gente valoriza muito as etapas que você tem que passar. Tá? Eu fiz muito trabalho voluntário no HC, você não imagina, né? Fiz muitos anos de trabalho voluntário, né, dentro do HC. Então, assim, essa construção, ela vai te mudando, tanto como profissional, como pessoa. Então, hoje, eu sou muito diferente do que eu era em 2004, 2005, né, que eu entrei. Então, por essas etapas que você vai passando, você vai construindo. E profissionalmente também. Né? Então, você vê o paciente, eu vejo um paciente de uma forma totalmente diferente que eu via há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Né? Então, você começa a ter um olhar diferente, porque você constrói isso, né, na carreira. Certeza. Então, eu acho que não é esse desespero, eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer. Não, você tem que fazer o que você gosta, o que você quer se dedicar, e isso vai acontecendo, né? E na área da saúde é assim, né, Lê? Não tem muito o que fugir. Né? Então, você quer fazer implante coclear? Você tem que se especializar. Não dá para você atender um paciente de implante coclear recém-formada? Não Não, tem. Não tem condições, né, Lê? Então, assim, você tem que ir atrás de cursos, você tem que ir atrás dos fellows, das residências, né, que você citou no sábado, bem legal. Ir atrás e saber disso e correr atrás disso. E aí sim, você vai conseguir lá na frente construir essa sua carreira, né? Tanto acadêmica, se você quiser, como clínica, né? com certeza, até. Eu tô no meio termo aí das gerações, eu acho. Assim, entre a sua e a do pessoal que está se formando agora, né? Eu me formei com 6 anos, já faz aí esses 6 anos que eu estou fazendo, emendando vários esses cursos, que eu também gosto muito de estudar, gosto muito da pesquisa. Então, realmente, acabei emendando tudo. Eu já consigo enxergar isso, sabe? Essa diferença, realmente, que algumas coisas que eu vejo que é um pouco difícil quando começa, eu não vou mentir, eu também já vou ter que passar por isso. Mas sim, às vezes a gente tem que passar por isso e ir enfrentando algumas coisas, Tem, porque tem. isso destaca, inclusive, né?
Então, eu acho que isso é realmente uma coisa que às vezes o pessoal que está se formando agora, que tem essa gana assim de, nossa, eu preciso isso, ser reconhecido, e para isso eu preciso do mestrado, eu preciso ser doutor. Exato. Não, às vezes não. Você pode ser muito bom sem ter tais títulos e tendo outros. Exato. Então, isso é uma coisa que eu sempre acreditei muito, em fazer as coisas porque você quer fazê-las. Até falar um pouquinho aqui da minha experiência também, né? Que meus pais sempre insistiram bastante que eu fizesse a área acadêmica, porque eles fizeram. Então, eles sempre mostraram esse caminho. E eu nunca, não sei, quero a prática, quero a prática. Cheguei na residência, fiz a minha residência, falei, o mestrado acho que pode ser legal. Então, por mim, eu fui indo por esse caminho, né? Então a gente também tem que tomar cuidado assim com essas coisas de fazer de supetão, porque isso vai dar certo. Depende de cada um, porque depende da sua dedicação. Exato, né? E não tem certo e errado, né, Lê? Então, não quero fazer área acadêmica, eu quero ser uma clínica, né? A parte de clínica excelente. Lógico, tem, né? Você vai fazendo curso, atualizações, congressos, você vai sabendo o que está acontecendo de novo, e você pode ser, com certeza, vai ser uma excelente profissional, né? Quando você dedica. E realmente tem que ter essa Valéria sempre fala, né? A cenourinha. Então, assim, se você gosta da área acadêmica, vá atrás, né? Comece oferecendo um artigo, fazendo algo pequeno, e você vai construindo isso, né? Com certeza. Bom, vamos ver. O pessoal acho que não mandou nenhuma dúvida. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. O pessoal pode mandar aqui para ter. Eu quero mandar um beijo. Gente, eu quero mandar um beijo para os meus pacientes, que eu estou vendo aqui vários. Que bom. Não, da cirurgia, realmente é ótima profissional. São suspeitos. Que bom. Acho que realmente é isso, mas que eu queria conversar com você, Tê. E só para finalizar mesmo, agora eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Peraí que alguém mandou. Conciliar a vida acadêmica e profissional é difícil, mas não é impossível. Sim, é verdade. É tudo isso que a gente está falando, né, Tê? Tendo essa sementinha, né, que nem a Vá sempre fala, a gente realmente vai se dedicar a tudo assim. E aí, por exemplo, se você quer juntar as duas coisas... Peraí, que eu acho que caiu. Opa, travou. Peraí. Travou. Não tô te ouvindo. Aí, voltou? Voltou, agora voltou. Então, por exemplo, se você quer conciliar... Voltou. Oi, voltou. Então, por exemplo, se você quer conciliar a clínica com a acadêmica, então faz um projeto que você consiga aplicar quanto você está fazendo a clínica, né? Mas eu não trabalho em hospital, eu trabalho em consultório. Tem muita coisa bacana, com certeza que você dá para fazer no seu consultório, né, de levantamento de dados ou alguma proposta prospectiva de alguma avaliação, protocolo, enfim, terapia, um monte de coisa que dá para fazer muito bacana. Não precisa estar dentro de uma instituição, né, para você aproveitar os dados, né? Então, bole algo que você consiga conciliar, né? Não faça algo totalmente fora, né? Um projeto que você tem que, enfim, ficar num laboratório com ratinhos, enfim, que você vai atrapalhar a sua vida clínica. Então, bolar algo que consiga conciliar esses dois, porque é possível, sim. Tem uma perguntinha aqui. Quais instituições que vocês conhecem que permitem essa conciliação? Que eu conheço mesmo, aí acho que você vai poder falar melhor também, é o mestrado profissional. A sua acabou de falar aqui, ó. O mestrado profissional, eu acho que na Unifesp, né, Tê? Você sabe que eu não sei, porque faz muito tempo que é uma pena, porque eu amo a minha faculdade. Mas realmente a minha vida, assim, ficou no HC. Então faz tempo, assim, que eu não tenho essa notícia. Mas que bom saber, Su. É bem legal isso aí. Bom, no HC, você explicou no sábado, né? Porque no HC é o departamento de otorrino, né? Que eu trabalho. Então, lá no departamento de otorrino é possível ter essas duas, conciliar essas duas coisas, mas provavelmente não vai ter bolsa. Então, tem que ir pesando, né, as situações. Certo. Bom, pessoal, então, já 7h40, já começa a live lá
da VA, que a gente também quer ver, que ela vai falar mais de mas então, assim, fala pra gente o que eu queria que você deixasse pro final, assim, seria realmente uma última dica para quem quer trabalhar com implante, para quem quer seguir o doutorado, digamos assim, o que que você acha que destaca um jovem profissional, um jovem doutor, a realmente colher esses frutos, né, da construção que você estava falando, já foi uma dica muito importante, ter paciência com a construção. Mas o que mais você acha que realmente pode te destacar para você ter esse sucesso profissional nos dois âmbitos? Eu acho que a construção vem, né, quando você consegue ir evoluindo, quando você tem respeito, né, e fazer o seu trabalho realmente, né? Então, se você tá ali para atender paciente, que nem fiquei muito tempo fazendo lá, beira de candidato a implante coclear. Fiquei um bom tempão fazendo só isso, né? Porque era a oportunidade que eu tinha. E ali eu fui mostrando o meu serviço. Então, aproveitar essa oportunidade construindo com dedicação. Então, se você faz algo bem feito, pode ter certeza que muita gente está olhando. Com certeza. Bom, eu acho que isso também, eu também, perto da T, ainda sou assim, um fetinho ainda na Mas... mas também tenho no Fellow mesmo, né? Aprendi bastante assim, isso, realmente essa construção, de tendo contato, né, com vocês, outros profissionais, tanto que sabem mais, ou que eventualmente alguém mais novo, mas que também sabe muito. Então, eu acho que toda essa conexão assim entre nós realmente ajuda muito a gente ir crescendo e se mostrando no bom sentido, né, do nosso trabalho e realmente tendo esses contatos. Eu acho que seria isso mesmo. Por exemplo, as fellows que passam lá com a gente no HC, né? A maioria, né, estão trabalhando na área de implante, conseguiram emprego em empresas de implante. Muita gente passou por lá, né? Porque é isso, você mostra, né, como você trabalha, tá lá, faz direito e você é indicada, né? Então, ser pontual, né? Você tá lá disposta, né? Ficar um pouquinho a mais, né? Que muita gente, não quero ficar nem 5 minutos lá. Isso conta, tudo conta, né? Porque realmente é você mostrar essa dedicação, né? O respeito, né, pelo outro e essa construção. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Bom, pessoal, acho que é isso então. Já tá dando a hora da live da Vá. Vamos lá, que a Vá Vamos lá. plantar um monte de sementinha aí em todo mundo. O bom para acadêmica. O bom dessas coisas online é que não tem o trajeto, né? Então a gente vai desligar, 10 segundos a gente está na live da Vá. Isso aí. Eu acho que é isso de dúvida. O pessoal acabou mandando só realmente aquela lá. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer bastante todo mundo que participou aqui da live, tá bom? E depois, pessoal, eu tenho feito sempre isso. Eu tenho sempre feito meio que um resuminho da live para mandar pro pessoal. Por enquanto, eu tô pedindo para as pessoas me chamarem no direct, falar eu quero e mandar o e-mail. Que aí eu mando esse resuminho. Mas só para facilitar, né? Às vezes absorver um pouco mais do que a gente falou. Então, quem tá aqui me chama e manda o e-mail. Voltou? Travou. Voltou agora. Voltou. Oi. Aí a internet já tá dando uma falhada. Eu tava dizendo, era realmente, só para finalizar, do e-mail. Conversou, do resuminho, tá bom? Então, quem quiser... Perfeito. Mas obrigada por todo mundo. Muito obrigada, Lê, pelo convite. Foi um prazer conversar. Foi mesmo. Aqui um pouquinho. Bom saber mais da sua carreira para a gente se inspirar ainda mais. Um beijo a todos. Vi várias amigas, colegas de profissão, pacientes. Obrigada aí pela presença. Boa noite. Vamos lá agora ver a Vá. Boa noite.